Aqui, tem que modificar. Então, olha só, desculpa aí, ó, quem já anotou isso aqui, quem está seguindo a aula gravada, essa aula vai ter que ser modificada. Então, para as 16 horas, que eu acabei de receber um telefonema agora, e no dia 17, que é quarta-feira, eu vou ter um compromisso que pode me prender até as 3 horas. Então, eu acho mais certo a gente botar às 16 horas aqui, tá bom? 16 horas. Quarta-feira que vem. 17, tá? 17, tá certo. Beleza. Então, vamos lá. Bom, então, nós chegamos a essa situação em que a corrente não precisa, então não é necessário, né? Então, não é necessário não é necessário, não é induzida uma nova corrente a partir de J, pois, né, a interação quartil que foi gerada só depende a minha. Então, a nova corrente gerada, ela só depende dos campos, né? Não depende das derivadas dos campos. Então, se eu for redefinir, for retirar a nova corrente de Nether que vai aparecer a corrente que vem daqui com aqui. E aí, se eu acoplar de novo, eu já tenho. Então, não vou reproduzir nada de novo. O Lagrangiano termina aqui. Então, essa aqui é a história. Então, isso mostra pra gente o seguinte. Aqui, dá licença. Então, com isso aí, então, colocados, então, quer dizer, com, né, o Lagrangiano completo, podemos, né, verificar que a sua
só acertar esse fator aqui para ver se está certinho. Bom, então só o exercício mostra que a gente pode reproduzir esse lagrangiano aqui dessa forma. Tá? Onde esse f mini agora pode ser escrito desse modo aqui. E então tá legal, então vamos dizer que a gente ficou desse modo aqui. Então a gente viu o seguinte, que a autointeração nos levou a uma, porque no fundo o que a gente está observando é que a autointeração, o que ela fez foi redefinir aquilo que antes era na teoria de Maxwell, né, na forma abeliana, que a gente chama de forma abeliana, o tensor de intensidade de campo. A autointeração, ela gera essa modificação aqui no tensor de intensidade de campo. Então vamos colocar o seguinte, então a autointeração, desse modo, né? Pode ser incorporada. Então esse termo a mais, professor, ele no tensor, ele é fruto da autointeração, né? Isso. E ele transforma-se, ele deixa esse tensor no... Foi a autointeração que deu isso aqui. Antes, depois que nós introduzimos a autointeração, aqueles dois termos novos que nós tínhamos, o termo cúbico e o termo quártico, eles são obtidos a partir daqui. Quando eu insiro essa expressão aqui, eu automaticamente gero o termo cúbico, que é o F com AA, e o termo quártico, que é AA. Aí fica não abeliano, né? Isso aí é o caso não abeliano, exatamente, a versão não abeliana. Agora, o mais importante é que isso, aqui agora, é invariante local. A simetria que antes era global, então, quer dizer, a autointeração, ela pode ser incorporada para o tensor de intensidade de campo do caso maxwelliano, né? Através do termo G, F, A, como a expressão anterior mostra. Tá? Bom, importante. A simetria, quer dizer, a simetria que antes era apenas global, após, né, a introdução interação quártica, estendida naturalmente
ver já já. Certo? Observe então o seguinte, que a variação ΔF linear, se eu olhar direto essa variação aqui, tá? Olhando direto para esse termo aqui, esse ΔF linear aqui, ele é menos G. E aí está naquela inicial, né? Isso, foi? Até aqui está com a simetria local, global. Agora eu vou observar aqui. A esse ponto aqui, então essa simetria está aqui. Ômega B, F, Mi, C. Então esse termo aqui, se essa transformação. O ômega B não depende de X. Ainda não depende de X. Então aqui, ainda tudo é global. Então, vamos ver agora por que essa simetria pode ser estendida a simetria local. Eu ainda estou mostrando para vocês ali. Quer dizer, mostrando não, simplesmente reforçando, né, que a simetria global foi mantida. Nós introduzimos a interação quártica, e aí, com esses termos aqui, isso aqui foi simplesmente uma forma de reescrever aquele lagrangiano da interação quártica. Então, aquele lagrangiano antes que tinha F mais F mais F, né? Mais agora, mais A é a interação cúbica e tem interação quártica. Tudo aquilo pode ser escrito dessa forma, com isso. E essa simetria aqui, então, é a simetria global. Se eu sei a transformação do ar, se eu sei que delta MA menos G ABC ômega B A, I, C. Foi da onde eu parti. A partir daqui. E aí nós estamos vendo que isso aqui vem para cá, né? Só fazer a variação. E quer dizer, se eu souber a variação desse A, souber a variação desse A e desse A, colocar isso aqui, fica também claro que eu posso mostrar que isso aqui é verdade. Então, a partir dessa organização do que seja F linear e da transformação que nós tínhamos para o A, a gente mostra também fora de ordem, a ordem do raciocínio é essa. Eu juntei tudo desses termos aqui. E aí, retomo essa transformação. Veja, se eu sei essa, como eu quero, a transformação que eu tinha desde o início, essa transformação global, com essa transformação global colocada aqui, nós temos essa transformação global do F mini. Se o F mini se transforma assim, ao colocar aqui o lagrangiano invariante. Então, essa transformação aqui, colocada aqui, mostra que o delta L é igual a zero. Ou seja, estou dizendo que isso aqui está indicando que o delta L é zero. Então, o lagrangiano continua sendo invariante. Beleza. Só que agora eu faço uma observação que não é óbvia, mas é bastante imediata. É o seguinte. Se nós pegarmos essa transformação aqui em forma infinitesimal, bom, aqui eu estou colocando, né, está em forma infinitesimal, já estou colocando aqui essa transformação em forma infinitesimal, vamos dizer assim. Mas, na verdade, essa transformação aqui, quem sabe um pouquinho só de mecânica quântica, teoria de grupo, coisa assim, sabe que essas duas transformações aqui, elas são a versão infinitesimal dessa transformação. Então, na verdade, dizendo isso aqui, a linha Mi. Então, se eu fizer essa coisa aqui, então, vou pegar essa transformação. Delta A Mi A é igual a menos G F A B C ômega B a Mi C. Tá? Tem essa transformação. Eu tenho esse índice, então essa transformação é infinitesimal. Estou pegando um delta, quando esse ômega seja pequeno. Se eu pegar, como esse índice livre aqui, esse índice está livre, nada me impede de juntar desse lado, quer dizer, de contrair essa expressão com os geradores GA. Então, posso contrair um GA aqui
e um GA aqui. Então eu vou definir essa grandeza. A MIA. GA eu vou definir como sendo um amigo. Certo? O que significa isso? Significa que eu estou contraindo cada campo vetorial como gerador. Por exemplo, se eu tiver SU2, né? Vamos pegar, por exemplo, se eu tiver no caso do SU2. Só para a gente ter uma ideia rápida. Se eu pegar os geradores de SU2 na representação de junta, quem são os geradores de SU2? São as matrizes de Pauli sobre 2. Então, o meu amigo, se eu pegar SU2, vai ser o meio. Aí vou contrair cada matriz de Pauli com um coeficiente. Então, a matriz de Pauli sigma x vai me colocar aqui AMI1 e aqui vai me colocar o AMI1. Se eu pegar a matriz de Pauli sigma i, menos i, AMI2, mais i, AMI2. E aí eu pegando a matriz de Pauli sigma 3, aqui dá o AMI3 e aqui dá menos o AMI2. Então, por exemplo, no caso do SO2, aquela grandeza ali que eu defini aqui, simplesmente é isso, é uma matriz com os campos vetoriais organizados dessa forma. Simplesmente é isso. Por exemplo, vamos dizer que eu pegasse SO3. Tá claro, Fábio? Não, é que eu não estava. Não, é que eu não consigo enxergar só. Hã? Não, tá tudo. Eu sou de vista, né? Mas se for alguma dúvida, fala aí. Isso que eu sei para vocês é óbvio. Porque basicamente o que eu fiz aqui foi substituir os geradores de SO2 pelas matrizes de Pauli sobre 2, sigma A sobre 2. Então fica AMI1, sigma 1, AMI2, sigma 2, mais AMI3, sigma 3. Por exemplo, se o meu grupo for SO3, então eu vou pegar os 3 geradores de SO3. Então o meu AMI-A vai ser, o meu AMI agora vai ser uma matriz 3 por 3. Vamos colocar aqui bonitinho. Então se for SO3, meu gerador G1, vou botar aqui o I. Os geradores estão assim, deixa assim. Então, G1. G1, 2, vai ficar AMI. Pegar o gerador de SO2 tem todos os mesmos itens. Essa matriz aqui é 20 anos. Certo? Então, se for para o caso do SO3, eu tenho, por exemplo, esse gerador. Então, não importa. O que eu estou fazendo é, como eu tenho um índice de exposição aqui, eu estou juntando isso aqui e dando a esse campo AMI-A contraído com GA uma forma matricial. O que é importante é que se esses geradores aqui são todos hermitianos e os campos são reais, essa matriz aqui é uma matriz hermitiana. Nós temos isso aqui, amigável. Certo? Então, simplesmente uma definição que eu estou fazendo para poder, isso é o que a gente chama de colocar os campos de Young-Mills na chamada representação, na forma Lie álgebra valorada, né? Valores na Lie álgebra, na álgebra de Lie, porque eles são uma combinação linear desses geradores aqui. Vamos colocar isso aqui é a forma. É a forma, vamos dizer, valorada na álgebra de Lie.
Então, se eu olhar aquela transformação lá, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Ela tem algum significado físico ou apenas Não, uma é conversação? apenas uma organização. Agora, o que ela pode ser boa para você, ela pode te indicar quais são as combinações de campos complexos que aparecem. Por exemplo, se você observou bem, no caso de SO3, todos os campos ficaram isolados, não formou nenhuma combinação de AMI1 com AMI2. Ficou AMI1 numa posição, AMI2 com outra posição, AMI3 numa terceira posição. No caso do SO2, se você olhar bem aí, nós formamos duas combinações de campo. Nós formamos aqui. O AMI3 ficou sozinho. Mas o AMI1 e o AMI2 se combinaram. E aí apareceu essa combinação complexa e essa combinação complexa. Geralmente, campos complexos, eles podem ter carga elétrica. Então, o que a gente observa aqui no caso do SO2, automaticamente já aparecem duas combinações de campos que podem ser imaginados como campos carregados do ponto de vista eletromagnético. Que é isso aqui, na verdade, depois nós vamos interpretar como W+, e isso aqui como W-. Então, porque essa forma, vamos dizer assim, de introduzir a álgebra de Lie, de introduzir os campos de Gauge dentro da álgebra de Lie, isso é bom porque pode te ajudar a ver quais são as combinações carregadas que aparecem, tá? Carregadas do ponto de vista eletromagnético. Mas isso, em princípio, é uma questão só de conveniência, tá? De notação. O G assim, não tem uma distorção um pouco de carga? Tem, pois é. Ele está na representação, do ponto de vista da álgebra, ele está simulando as cargas conservadas. Então, você está dizendo que esse campo aqui, ele carrega todas as cargas referentes aos condutores. E mais, eventualmente, cargas eletromagnéticas também. Tá? Certo? Vamos lá, então. Vamos ver o que essa expressão aqui pode dizer. Então, você aqui vai dizer, você está dizendo delta a μ. Isso aqui agora, do ponto de vista matricial. Vamos pegar essa combinação aqui e vamos fazer o seguinte agora. Menos G, ômega B, AMI C. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa combinação aqui. Ó. FABC, GA. Ômega B. Estou só reescrevendo. Bom? AMI C. Observe que essa relação aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ó, comutador de GB com GC, isso aqui é I, F, B, C, A, G, A. Relação da álgebra de B. Esse A aqui, essa constante de estrutura é completamente ancidental. Então, nada me impede de colocar esse A aqui na frente. Posso escrever isso aqui como F, A, B, C, G, A. Então, aquele FABCGA que aparece lá é menos I vezes o comutador. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo IG, comutador de GB com GC, ômega B, ABC. E aí, ó, esse GC, isso aqui são constantes. São campos, né, Paulo? Campos não. São campos que dependem de X e T, mas não tem caráter matricial. A matriz está aqui, isso aqui que são geradores. Então eu posso juntar isso aqui para cá. Quer dizer, a gente sabe que o comutador de duas matrizes ele é uma operação linear. Então eu posso juntar isso aqui. Essa relação pode ser escrita assim também. Ó. I, G, GB, ômega B, AMI. O meu delta a mim. E aí, essa expressão que está aqui, ó, pode ser escrita desse modo. Deixa eu apagar isso aqui. Delta a mim. Então, essa expressão que está aqui, né, vou retomar ela dessa forma aqui, ó. Aquele B é índice saturado, então eu posso chamar de A. Isso aqui na verdade é I, comutador de ômega A GA com I. Tá? Mas isso aqui
versão infinitesimal dessa transformação aqui. Chamei o B de A. Obrigado. Vai ficar carregando essa matriz, vamos chamar essa matriz aqui de R. R exponencial, como a gente já tinha chamado. E ômega H. Então a gente está vendo que eu posso escrever essa transformação assim, ó. Alinha-me R a mim R a que é o R menos 1. Tá? O R menos 1. Lembrando que a transformação é unitária, né? O R menos 1 é o R dado. Tá lá. Os geradores são encanteados. Então essa transformação pode ser escrita dessa forma. Então é claro que se essa transformação global, os parâmetros que não dependem disso, pode ser escrita dessa forma, essa transformação ali do F mini é a mesma coisa. Então, essa transformação aqui implica que o F mini, também em forma matricial, é R, F mini, R menos 1. Lembrando que esse F mini aqui segue o mesmo padrão que o A. F mini é F mini A de A. Certo? Fiz a mesma coisa. Então, essas transformações são transformações globais. Certo? Mas a gente pode observar o seguinte: constatação. F' mini fica assim: R F mini R menos 1, mesmo que a linha I seja R. Aqui, perdão, aqui tem um jeito, esqueci, tá? Perdão, corrijam aqui, por favor. E tem esse jeito. Tá, Lúcio? Esqueci de trazer o jeito. Quando eu defini esse R tem jeito. Então, essa transformação aqui é verdadeira, mesmo que R, mesmo que o A seja. Mesmo que eu modificar. Então, isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é essa simetria de forma global. Mas a gente observa que essa lei de transformação, com o F definido daquela forma que eu dei para vocês, ó, lembra que eu tinha dado assim, ó, F mini A é dmi a A menos bmi a A menos G F A B C G C. Tínhamos isso lá dentro disso. Se eu multiplicar toda essa equação, se eu contrair toda essa equação com os geradores, como a gente fez no caso do G e do PE, bota um GA aqui. Então isso aqui vai ficar F mini. Bota um GA aqui. Então isso aqui vai ficar DI a mi. Bota um GA aqui. Isso aqui vai ficar DI a mi. E bota um GA aqui. Quando eu colocar um GA aqui, isso aqui vai dar exatamente aquela combinação que estava dando para nós. O FABC. Opa, aqui já vai. Desculpa aí. Quando eu colocar o GA ali, aquela combinação FABC-GA é exatamente menos I comutador de GB com GC. Então isso aqui vai ficar mais IG comutador de AB com AB. Então, essa lei de transformação, se eu agora fizer a versão
valorada da álgebra de Lie, como eu falei com vocês, contrair cada objeto com o gerador, eu posso colocar aquela equação lá em cima na forma matricial. Então, e aqui quando eu colocar o GA aqui, nós vamos ter que FABCGA nada mais é do que menos I comutador de GB com GC. Então, isso aqui vai fazer o papel disso. E aí, esse GB junta com esse ANIV, dando esse ANI, e esse GC junta com esse ANIC, dando esse ANI. Então, essa relação, ela está em forma de componente, e essa relação aqui tem forma matricial. Então, essa relação aqui, fica bem fácil a gente observar o seguinte, que essa lei de transformação aqui, então, tudo isso é verdade. Se eu souber isso e souber isso aqui, automaticamente eu sei isso. Só que a novidade agora é que essa lei de transformação, ela pode ser estendida. Essa mesma equação, que isso aqui que é crucial para a invariância do Lagrangiano, que é isso aqui que está implicando que ΔL é igual a zero. Para mim, o que é importante é que o F feminin se transforme desse modo. Isso garante a invariância do Lagrangiano. Agora, se o F feminin se transforma desse modo, claro, se o A se transforma desse modo, automaticamente o F se transforma desse modo. Mas o A pode ter uma transformação mais geral do que essa e manter esse F aqui, que é justamente esse termo mais I sobre G, R, dI. Então, essa lei de transformação que é nova, ela só vale, a matriz R só vai depender de x, que são geradores, são matrizes constantes, numéricas. Se esse parâmetro aqui passar a depender da posição, passar a depender do x, essa derivada aqui faz sentido. Se essa matriz aqui for constante, isso aqui é zero. Mas se essa matriz aqui agora tiver uma dependência de x induzida pelo ômega, ou seja, se os parâmetros ômega mi ficarem locais, esse termo aqui deixa de ser trivial. Mas a presença desse termo aqui mantém essa lei de transformação. Só fazer o cálculo, só colocar isso aqui, aqui. Fazer. Quem é F', vai ser isso aqui linha, isso aqui linha, isso aqui linha, isso aqui linha. Colocando essa transformação, aquele termo novo aqui, vocês mostram isso. Então, essa lei aqui de transformação, ela é a mesma, independente se esse R é local ou global. Se esse R não, se os ômegas não dependem de x' ou dependem de x', essa equação aqui é verdadeira, desde que isso aqui seja a modificação que eu faço. Então, no caso da simetria passar a ser uma simetria local, os parâmetros passarem a depender de x', eu posso modificar essa lei de transformação desse modo sem alterar essa lei de transformação. E não alterando isso, eu garanto a invariância do Lagrangiano. E aí... Você pode, então, o ômega, eu posso dizer o ômega sendo local no segundo termo e permanecer global no primeiro? Bom, a pergunta é, não faria muito sentido você ter uma transformação mista com duas categorias de parâmetros. Sim, é x em todo lugar. Mas é que não dá para ver. Eu tenho duas rotações no lugar. Uma, claro que é o ômega, mas eu quero preservar ao máximo essa ideia que o ômega na primeira é local. Ele pode até global. Eu posso até transformar em local. E a outra, então, eu podei uma localmente e em outra globalmente. É a pergunta. Não, entendi. Diria que não. Porque na hora de você mostrar que daquela relação de transformação do A, como está ali, aquela segunda equação do quadro, nessa segunda equação do quadro, quando eu colocar isso aqui, para eu chegar a isso aqui, eu vou precisar de termos daqui compensando com termos daqui. Então, os ômegas que estão aqui deveriam ser os mesmos, porque senão você não chega nisso aqui. Certo? Essa aqui é o ponto importante. Legal? Só por isso. Só por isso. Se tivesse uma demonstração
o outro, uma situação outra que tiver. Se você mexendo ali, né, seria possível. Mas a questão é na invariância mesmo. Na invariância. Bom, esse é o caso, claro, não estou discutindo esse caso, mas esse caso de toda a Lagrangiana tem que ser local. Isso. Não pode ter caso de Lagrangiana, se você uma parte fique global. Poderia, que sim, poderia. E outra parte estaria parte do. Então, vamos dar uma olhada nessa equação aqui. Se a gente olhar de novo essa equação aqui na forma infinitesimal, agora que eu modifiquei esse termo aqui, em forma infinitesimal, essa variação que está me dando isso aqui, delta linear. Agora que eu modifiquei com esse termo, se eu fizer esse cálculo aqui, isso vai me dar menos. Eu tenho sempre uma dúvida que me parece. Pode falar. Quando usa corrente direta, a corrente direta está sempre toda, ninguém tem corrente direta por isso aí. Sim. Está pegando a turma global. Global. Vestígio global. E a Lagrangiana já não é mais global. Isso. Se você tivesse com o primeiro termo Isso. global, não ia pegar invariante de Gauge. Isso. Mas você mantém que tem uma. Eu digo assim, quem define a corrente para você é a simetria. Na simetria global você já percebe a corrente. Porque você pode colocar o teorema de Navier na forma local. Você poderia perguntar, será que eu posso colocar o teorema de Navier? Vamos fazer isso agora. Na forma local? Porque a gente geralmente está acostumado a fazer o teorema de Navier na forma global. E aí você tira a corrente. Aí quando você passa para o caso local, você esquece de fazer o teorema de Navier. Vamos ver isso aí agora. Estou entendendo. Vamos colocar isso aí, eu acho que pode ser bastante instrutivo. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Para deixar claro, então, minha pergunta é assim: será que o global que você iniciou, depois ele desaparece no negócio local? Isso. Ou será que você tem resquícios locais? Tem resquícios. Você pode estar sempre usando. Tem resquícios locais. Aqui, bem, vamos falar sobre isso agora. Vou tirar esse G daqui. Poderia colocar ou não, mas não vou colocar porque eu já estou colocando o G aqui. Nosso R já contempla um G. Isso aqui é. Esse nosso R, nós definimos o nosso R agora justamente assim. Nosso R é exponencial de IG, ômega A, GA. Mesmo que esse ômega A dependente de G. Isso é o nosso R. Então eu vou tirar aquele G que está aqui embaixo. Nada muda. Isso tudo que eu estou fazendo aqui, isso aqui é verdadeiro. Agora o que eu quero tirar é a lei infinitesimal que sai daqui. Se eu fizer a transformação infinitesimal, o que significa isso? Estou fazendo isso aqui. Pegando aquela transformação, fazendo delta a mi, só para mostrar para vocês o passo a passo. Então isso aqui é exponencial de I, G, ômega A, GA, que é o a mi. E aqui é o exponencial menos I, G, ômega A, GA. Vou colocar aqui o passo a passo um pouquinho, só para quem está vendo pela primeira vez. E depois aquele outro termo, mais I, exponencial de I, G, ômega A, GA, dI, exponencial de menos I, G, ômega A, GA. Aqui eu tenho que só colocar para vocês o seguinte, assim, por que assim eu coloquei esse? Poderia não ter colocado, mas porque eu coloquei esse, porque nós vimos que nós queremos que esse objeto aqui seja uma matriz hermitiana. Então, como R é unitário, vamos lembrar que isso aqui é a mesma coisa que R Dagger, isso aqui é R Dagger. Então, como A é uma matriz hermitiana, esse objeto aqui também é hermitiano. Então, esse AMI sendo hermitiano, esse AMI não perde o caráter hermitiano por conta dessa transformação. Se eu tirar o Dagger disso aqui, vai ficar R, AMI Dagger, R Dagger. Só que o AMI Dagger é o AMI. Então, esse pedaço aqui é hermitiano. Esse pedaço aqui, se eu tirar o conjugado hermitiano desse termo aqui, o conjugado hermitiano disso é o conjugado hermitiano do segundo vezes o conjugado hermitiano do primeiro, que obviamente é diferente disso. Só que, como a matriz é unitária, R Dagger é identidade. Então isso aqui é identicamente zero, obviamente. Então, agora aplicando a regra de Leibniz, eu tenho dIR vezes R Dagger mais R igual a menos R dI R Dagger. Então, dIR R Dagger é menos R dI R Dagger. Então, essa matriz é anti-hermitiana.
Então eu coloco I só para corrigir, porque toda matriz anti-hermitiana vezes I dá uma matriz hermitiana. Então, esse pedaço é hermitiano, coloquei esse I, corrigi a anti-hermiticidade, esse termo que se tornou hermitiano, dá essa matriz aqui hermitiana. Então esse I está aqui só para manter a hermiticidade, tá? Legal? Bom, então tá. Oi? Aqui é o ami, obrigado. Aqui é o ami. Então, estou colocando aqui então essa pedaço. Aqui é o ami. Estou colocando essa. Estou só reescrevendo essa equação aqui, colocando quem é o R. Beleza. Vamos trabalhar aqui só para quem nunca viu pela primeira vez, só ver como é que essas coisas como se transformam na outra de uma maneira bem simples. Então, lembrando agora o nosso amigo. Vamos chamar isso aqui como sempre tudo é insaturado, vamos chamar isso aqui de BB. Bom, isso aqui então para nós aqui é a linha, a minha linha GA. Então, se eu agora aqui digo que esse carinha aqui é uma minha GA, como eu tenho matriz, né? Aquela expressão lá de Hausdorff, eu sei que em primeira ordem, esse termo aqui é. Tem essa expressão que eu tenho o operador R, a matriz, né? O exponencial de I ômega G a exponencial de menos I ômega G. Então, a gente sabe que esse termo que dá. Primeira ordem da A, depois vou ver o termo que vai ser I ômega G, comutador 4. Primeira ordem ômega, termo que contribui é esse carinha, comutando esse A. Então, então, em primeira ordem, esse termo aqui vai ficar. Ordem 0 em ômega, perdão. Primeira ordem ômega, esse termo aqui vai dar para nós I, G, ômega B, ami A, que vai ficar o comutador dessa matriz clássica. Aqui é uma coisa. Primeira ordem, derivada da identidade, que é 0. Primeira ordem, que vai dar aqui em primeira ordem, vai ficar mais I. Aí vem esse I daqui também, vai ficar menos G. E aí vamos ter um comutador, menos G, ômega B, GB, comutador dmi. Só que essa matriz aqui é constante, não tem nada a ver com esse comutador aqui, ela no sentido da derivada. Ômega B, comutador com dmi, dá menos dmi ômega B. Então isso aqui vai ficar mais dmi ômega B. Esse computadorzinho que dá isso. Primeira ordem em ômega, né? Primeira ordem em ômega, esse termo aqui reproduz isso aqui. Muito bem. Então aqui vamos chamar como isso aqui é índice saturado, chama isso aqui de rádio. Então estou agora com mais termos de ordem ômega 2, que eu estou trabalhando agora em primeira ordem em ômega. Então esse termo aqui tem um gerador GA, aqui tem um gerador GA, aqui tem um gerador GA. Como esses índices aqui são saturados, vamos chamar isso aqui de C e isso aqui de C. Então, GB, GC, EI, EB, CA, GA. Então, essa relação agora é toda linear nos geradores, GA, 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 GA. Como os geradores são bases de uma álgebra de Lie, são todos independentes. Então, a esse ponto aqui eu posso cair fora com todos os geradores. E aí eu fico que delta, a fica sendo o nosso famoso termo, menos F menos G, ABC, ômega B, ami C, e o dmi novo, mais G, dmi, ômega A. Então, aqui fica clara, né? O fato da simetria ser local. Esse termo aqui está garantido, né? Está dando esse campo aqui o status de um campo tipo máximo.
invariância. No eletromagnetismo, isso aqui é zero, porque o grupo 1 ele não tem constante de estrutura, porque o 1 é um grupo abeliano, não tem relação de comutação não trivial. Então, no caso do eletromagnetismo, isso aqui é zero. Sobra o DI do parâmetro. Né? Então, nós estamos vendo que essa transformação aqui, ela generaliza, né, a transformação do eletromagnetismo para o caso de um grupo não trivial, um grupo não comutativo, um grupo não abeliano. Então, a moral de toda essa história que nós construímos é que, a partir da autointeração dos spins 1, eu construí, por método recursivo de autointeração, um novo modelo, que não só tem aquela simetria global, mas que aquela simetria global pode ser estendida à simetria local com essa forma aqui. Então, se eu fizer a transformação do meu A, que antes era apenas isso, eu incorporar esse termo novo, ou seja, a simetria ficou local, o F continua se transformando da mesma forma que no caso global, quer dizer, o F ele não consegue perceber se a simetria origem, tudo bem? O F não consegue perceber se a simetria é local ou global. O A percebe, é local, mas o F, se é local ou global, ele só vê isso. E aí a invariância do Lagrangiano está assegurada, porque a invariância do Lagrangiano ela só está percebendo, ela só precisa do que é F, F. Então, a simetria ser local não alterou a invariância do Lagrangiano. Então, na verdade, tudo isso que a gente conclui é que, ao introduzir spin 1 em autointeração, o que a gente constrói é uma teoria com simetria do local. A autointeração, ela permite que a simetria fique local, ela deixa de ser global, passa a ser local. E aí está a teoria de Yang-Mills. Esses são chamados campos de Yang-Mills, né? Os campos AMI, né? Esses campos de spin 1, que agora tem uma autointeração controlada pela estrutura de simetria, está tudo controladinho, tudo amarrado pela simetria. Nós vimos que o nosso F é aquilo ali e que a nossa ação, o nosso Lagrangiano é FF. Então, o nosso Lagrangiano vai ter a parte DA, DA, menos, né? DA menos DA ao quadrado. Vai ter a parte em G, F, DA, AA, e vai ter a parte G2, F, F, A. Então, aqui está o Lagrangiano, a estrutura completa do Lagrangiano de Yang-Mills. Uma constante de estrutura única, uma constante de interação única, uma constante de acoplamento única, tem tanto o trivértice quanto o quadrivértice, tem a mesma constante de acoplamento, só que é o mesmo parâmetro, só que aqui ele aparece ao quadrado. E a estrutura do grupo está controlando aqui esses quadrivértices. Isso aqui, nós ainda não temos um resultado experimental confirmando esse acoplamento aqui. Até aqui está tudo confirmado. O LEP, o LHC, já confirmou a estrutura dos trivértices, mas a estrutura dos quadrivértices, ela pode não ser exatamente isso. O que a gente espera, claro, a estrutura de Yang-Mills já está bem assegurada. O que tem possibilidade de se medir, né, está na agenda do Atlas, é verificar se podem aparecer anomalias, né, correções ao autoacoplamento quártico de Yang-Mills. Porque a pergunta é, se a estrutura de quadrivértice de Yang-Mills não for exatamente essa, pode ser que tenha algum efeito de alguma física mais subliminar modificando isso aqui. Então é importante a gente ter certeza de que isso aqui é confirmado nos testes de altas energias. Então, isso aqui ainda tem estudos sobre isso. Estudos exploratórios do ponto de vista teórico e fenomenológico. Experimental ainda não tem resultado. A gente vai na aula de sexta-feira de modelo Sigma e Yang-Mills, eu vou estar trabalhando um pouquinho mais essa questão, que o curso de Yang-Mills, que o curso do modelo Sigma se encaminhou um pouco para essa questão no final. Então eu vou falar um pouquinho sobre como é que anda, né, o atual estado de medidas, de discussões sobre o setor quártico dos acoplamentos de Yang-Mills. Mas então a gente chegou à conclusão de que nós conseguimos, né, o spin 1 ele é poderoso o suficiente para que a autointeração dele indique o aparecimento de simetrias locais. Você estava com a simetria, R, M, R.
Isso. Não, essa aí. Essa aqui, seria isso, né? Não, primeiro, pega a minha. Isso, só estava com aqui. Vai cá primeiro, tá? Isso. Daí, bom, agora eu vou jogar um ansatz. Isso. Agora eu vou ansatz. Que esse segundo termo aí. Não, não é ansatz. É uma verificação. Não estou chutando isso. Estou observando que se meu F é aquilo que nós tínhamos, né? Se F é DA, DA, menos DA, menos DA, mais comutador, mais G, comutador de A, eu identifiquei que a forma do Lagrangiano com acoplamentos quartos pode ser conduzida a isso aqui, pode ser meu Lagrangiano, ele pode ser escrito, manter essa forma, F' e F', só que agora o F muda com esse termo aqui, isso aqui é fruto da auto-interação, beleza. Agora, o que é crucial para essa simetria é que o F se transforma daquela forma que eu tinha colocado aqui, que o F' seja R, F, R, tá, beleza. Agora, pergunta, se eu conheço isso, essa expressão do F, e quero essa transformação, qual é a transformação mais geral que eu posso fazer desse cara para obedecer isso aqui? Então não é um ansatz, é uma verificação. Então você veio, vou chamar, no processo evolutivo, a partir da simetria R a R. Isso. Você colocou todas aquelas duas fatores. Daí, a entrada desse outro termo, quer dizer, esse outro termo, de alguma maneira, ele foi buscar na Lua, e ele o processo evolutivo dá para entender. Mas esse aparecimento desse novo termo, quer dizer, você foi na Lua buscar ele, como é que ele apareceu na tua cabeça? Ele apareceu pelo seguinte, vamos colocar, vamos dizer assim, a história dos fatos aí. Eu vou te contar a história do salão, não é a história do Young News, tá? A história do Young News é que a construção foi totalmente diferente. A história do salão com o Schottler e a tese do Ronald Schottler era isso que nós estamos fazendo aqui. Não partir da invariância de fase, como se faz normalmente. Pega a fase, bota uma abeliana e constrói aquela derivada covariante para compensar, aquela coisa meio matematicosa. Bom, falar da física. Qual era a ideia que tinha? A ideia era, objetos de spin 1 podem auto-interagir? Essa foi a questão, né, colocada na tese de doutorado do Schottler. Posso construir auto-interação consistente para spin 1? O que eu sei do spin 1? Isso é o eletromagnetismo. Então, claro, você já tem um pressuposto com você, que é a simetria de Gauge do fóton. Então, você sabe que o fóton é isso aqui. Se eu tenho agora, como nós fizemos aqui, um conjunto de fótons, nós, em princípio, podemos pensar. Para cada fóton vale isso. Eu quero que esses fótons auto-interajam. Então, eu sei que isso aqui, se eu quero que no final de todo o processo construtivo eu tenha uma ligação com o meu fóton de partida, isso aqui deveria estar presente. Então, eu já sei que eu tenho quase que isso como uma condição de contorno. E aí eu esqueço isso e começo o método pela simetria global. Quando eu fizer o método pela simetria global, ele me leva à simetria S. E eu chego a esse F, que a auto-interação me ditou. Agora a pergunta é, será que o que está faltando aqui? Se eu fizer a transformação disso aqui... Só repetir. Esse RH, em vez de ter fóton dessa maneira, eu teria fóton dessa maneira. Isso. Só que, se você, a partir daqui, tentar reobter o eletromagnetismo, você não reobtém. Por quê? Porque isso aqui te dá isso aqui. Te dá um delta ABA, que é simplesmente FABC, ômega B, ABC. Então, no caso do eletromagnetismo, se o F é zero, você não tem nada. Então, você sabe que o método de construção global te deu isso aqui, mas que você esperaria que esse objeto aqui, ele devesse guardar lá no final alguma lembrança de que você começou querendo simular fótons e auto-interação. Então, a pergunta é, será que eu consigo modificar essa lei de transformação
de tal maneira que a transformação do F não mude. Mas aí você já conseguiu por essa falta de uma alteração. Isso, mas com simetria global. Tudo bem, eles já estão... Então, órbita interagindo com simetria global. A pergunta é, como é que eu posso daqui reobter a situação de algo que seja semelhante ao fóton, um campo que só propaga a parte transversa? Ou seja, eu preciso de uma transformação, nós sabemos que a transformação de simetria, a transformação de gauge do campo vetorial, é importante que eu tenha esse tipo de transformação para poder fixar o gauge e matar a parte longitudinal do campo. Nós já sabemos desse detalhe. Então, quando eu vou buscar isso aqui, eu já vou imaginar que eu devo ter que corrigir essa expressão aqui, essa lei de transformação, com alguma coisa que incorpore a derivada da transformação. Eu quero, de alguma maneira, saber, será que essa transformação aqui, que desse modo que está aqui, tanto faz ser local como global, o que pode fazer essa transformação se assemelhar mais a uma transformação local do que global? Então você vê que se você modificar isso desse modo, você não muda essa lei de transformação. E você não muda a lei de transformação, não altera a invariância do lagrangiano, e ao mesmo tempo você gera a correção que você esperaria gerar caso você tivesse que escrever no fundo. Agora, isso é uma coisa. Então tá. Uma vez que eu falei, eu esqueci, mas pensei isso aqui. Ao modificar essa lei aqui, eu gostaria de introduzir aqui, nessa transformação, alguma lembrança de que esse campo aqui se transforma com a derivada do parâmetro, para poder simular, para eu poder lembrar que, afinal de contas, tem algo semelhante ao fóton. Eu preciso de uma lei de transformação que seja claramente local, não global. A parte global dessa transformação, ela morre no caso do fóton. No caso do fóton, isso aqui cancela isso, porque a transformação é abeliana. Então, no caso do fóton, as constantes de estrutura são zero. O que sai daqui é isso aqui. Então, se no caso do eletromagnetismo isso aqui é zero, as constantes de estrutura são zero, esse termo não aparece no eletromagnetismo. Se eu não tiver esse termo, não aparece nada. Está me faltando alguma coisa que me reconecte com o eletromagnetismo. Claro, eu não estou chutando isso. Eu estou simplesmente vendo que essa lei de transformação ela pode ser modificada sem que isso aqui seja modificado. O importante é isso, é modificar. O quanto eu posso mexer nessa equação sem mexer nessa. Porque essa que é crucial para a invariância do lagrangiano. Porque o lagrangiano é F2. Então, se eu colocar R, dado, dado, eu cancelo isso. Fica F. Mas aí eu coloco um traço aqui, esse cara mata esse e fica F. Então, quando eu coloco F mini A, na verdade eu estou colocando traço de F mini e F mini. O que eu estou fazendo? F mini A, tem o vídeo grupo, é traço de F mini e F mini, uma representação de junto. Então, se essa lei de transformação é válida, automaticamente a invariância da ação é comprovada imediatamente. Agora, a pergunta é, como eu posso chegar a isso? O que eu posso fazer aqui nessa equação para manter isso? E aí eu vejo, tem que ser alguma coisa que pegue a derivada do parâmetro. Eu vejo que esse termo aqui é o termo que eu posso acrescentar isso, sem mudar isso, ou seja, sem mudar isso, o que garante a invariância do lagrangiano, e ao mesmo tempo, eu acho que era a frase que estava falando, ao mesmo tempo, demonstra que ao fazer a versão infinitesimal dessa transformação, aparece aqui algo que me diz como guardar essa memória. Ah, beleza, eu tenho N fótons. É isso que eu acho que é importante. Tá, por aí. Pode pensar depois, qualquer coisa você fala depois. Esses são os elementos. Então, a gente pode dizer, isso é uma teoria de Young-Mills. Então, o que é uma teoria de Young-Mills, na verdade? É um modelo, né, que a gente constrói para objetos de spin 1, massa zero, em alta interação, compatível com uma simetria. E a estrutura de Young-Mills, o que é importante, né, tem acoplamento cúbico e quártico, é que haja essa correlação direta. A constante de acoplamento que está aqui
é a mesma que está aqui ao quadrado. Então, os vértices de interação, as auto-interações, elas guardam uma relação. Eu não poderia colocar aqui um gelinho. O único jeito de a estrutura de Yang Mills está garantida se esse gelinho for exatamente G2. É aí que está a importância da simetria. Na época que, em 1954, ele deve ter tentado botar para fora, né? Você Isso. E como é que ficou? Como é que eles tentaram? A questão foi a seguinte: tem duas histórias aqui. A versão Yang Mills e a versão Salan-Chong. A versão Yang Mills é que Yang Mills, eles já não pensavam em foto diretamente, eles pensavam em auto-interação de objetos. Por quê? Porque para Yang Mills, o que eles tinham era em mente a simetria das interações nucleares. Então nós estamos em 53 e 54. E se imaginava que quem comandava a interação nuclear nesse próton e nêutron, não tinha ideia de quarto. Então, os prótons e os nêutrons eram, os prótons e os nêutrons, os mesons pi, eram objetos assim, mais populares do mundo nuclear. Então você imaginava que você tinha uma simetria SO2 forte, de interação forte, ligando o próton com o nêutron. Então você já partiu do pressuposto que você tinha uma simetria SO2 no setor próton-nêutron. E aí você queria construir a interação entre prótons e nêutrons mediada por objetos que se assemelhassem aos fótons. No caso da interação eletromagnética, que a gente tem são cargas, né, elétrons, pósitrons trocando fótons. Nesse caso, eu teria prótons e nêutrons, antiprótons e antinêutrons, trocando esses bósons vetoriais de spin 1. Porque Yukawa tinha preconizado em 35 que a interação deveria ser mediada pelos mesons pi. A versão de Yukawa é que a interação entre prótons e nêutrons fosse mediada por objetos de spin 0. Nesse caso, né, por objetos pseudo-escalares, que eram os pios. Fora do padrão do eletromagnetismo. Então, como você estava buscando uma compreensão de que todas as interações poderiam ter origem comum, era um pensamento, era uma filosofia de pensamento. Deve haver as interações devem ter uma origem em comum. Então quebraria um pouco essa direção, né? Se desviaria dessa direção, se a interação forte fosse mediada por spin 0, que a interação eletromagnética mediada por spin 1, como é o fóton. Então, a ideia de Yang Mills foi, vamos tentar estudar a interação SO2 entre prótons e nêutrons, e essa interação vai seguir o mesmo padrão do eletromagnetismo. Então, eu ponho uma simetria de fase no sistema próton-nêutron, só que essa fase agora não é mais a fase 1, é a fase SO2, é a transformação de SO2. Então, eles colocam, né, da mesma forma que eu tinha o elétron linha, vamos chamar de elétron lugar, vamos dizer, o psilin, né? Exponencial de π é alfa, psi, eles pensaram, bom, agora eu tenho um sistema próton-nêutron. Linha vai ser exponencial de π, uma constante de acoplamento, os parâmetros, vamos dizer, alfa A, sigma A sobre 2, próton-nêutron. Então, eles falaram, beleza, vamos produzir essa simetria SO2 no sistema próton-nêutron. Esse parâmetro é local? É. Esse parâmetro aqui também é local. Então, seguindo, né, a lição do eletromagnetismo, a gente sabia já nesse ponto que para ter invariância do Lagrangiano, do Dirac, blá blá blá, nós tínhamos que introduzir essa derivada por variável. Isso é a construção de Yang Mills. Tá? Então, isso aqui é a construção do eletromagnetismo. Nós garantimos que o Lagrangiano do Dirac é invariante sobre essa transformação local, desde que essa derivada seja feita desse modo. Beleza, volta menos parte de f ao quadrado. E aí eles falaram o seguinte, vamos fazer a mesma coisa aqui, só que aqui a nossa derivada covariante vai ser isso aqui. Dni do sistema próton-nêutron, vamos chamar isso aqui de um P maiúsculo, ou de um Q maiúsculo, para indicar próton-nêutron. Vamos chamar isso aqui de N maiúsculo, nucleon. Dni de N vai ser Dni desse duplete mais I, G, A e A, sigma A sobre 2, do duplete. Vamos falar isso aqui.
Como esse núcleo é neutro, né? Próton e neutro são férreos, então uma Lagrangiana deveria ser N barrado e e aqui a massa degenerada, né? Nesse momento, eu estou acreditando que o próton meu tem aproximadamente a mesma massa, tem uma degenerescência assumida. Então, construir aqui ano meu. E aí, esse mais o termo de FNA. Essa era a ideia. Então, você partia da simetria de fase. Então, você estava querendo, quer dizer, o campo de Gauge, ele entra meio assim, muito auxiliar. Praticamente ele é um coadjuvante. Você está estudando, quem para você é importante é o próton neutro. O campo de Gauge ele entra como mero mediador. Essa é a versão Young Mills. Pegar a simetria de fase do eletromagnetismo e torná-la não abeliana. A discussão do Salão do Shaw era outra. Se eu considerar objetos de spin 1, qual seria a maneira mais geral de eu introduzir a auto-interação de objetos de spin 1? Era uma questão que vinha por um outro lado. Porque nessa época estava fazendo o quê? O que se tinha nessa época? 52, 53. O que você conseguia, o que você sabia era a eletrodinâmica, você já conhecia a teoria de cálculos escalares. A pergunta que não se sabia ainda era se você poderia ter como é que poderia ser a auto-interação de objetos de spin 1. Você conhecia a auto-interação de objetos de spin 0, a teoria de Fermi para interação fraca, para o decaimento beta-nuclear, ela dava uma auto-interação de campos de spin meio, que a interação de Fermi era justamente psi barrado, psi ao quadrado, né? Quer dizer, era a corrente leptônica, né? Então, o psi do neutrino, né? Vezes o psi do elétron, e aqui o próton neutro, próton barrado neutro. Então, aqui eu tinha constante acoplamento de Fermi, então o Fermi estava me descrevendo isso. O neutro, que decai no próton, no elétron e no antineutrino do elétron. Esse processo aqui, no nível clássico, deveria ser descrito por esse tipo de auto-interação. Então, você tem auto-interação de spin meio. A questão é, será que eu poderia ter uma interação de spin 1? Essa é a pergunta. Será que eu posso construir auto-interação de spin 1? O que isso pode me dar? Será que eu vou ter problema com causalidade? Será que nessa época você já sabia bem, você já tinha um resultado formado, que era a renormalizabilidade da Q dele. Já se sabia, né, desde os 49 e 50, que a teoria que dava interação de spin 1 com spin meio, a descrição de elétrons, pósitrons e fótons, dava origem à teoria renormalizada. Então a pergunta é, será que se eu tiver uma teoria onde há apenas objetos de spin 1 em auto-interação, eu vou ter uma teoria consistente do ponto de vista da localidade, do ponto de vista da causalidade, do ponto de vista da renormalizabilidade? Então, era um período de construções ainda. Estava querendo averiguar, explorar o setor de spin 1. Então, essa era a ideia do Salão do Shaw. Eles foram por um outro caminho. E aí, a construção, a percepção aqui, a gente poderia fazer a construção impondo já, quer dizer, construir a auto-interação como a gente fez aqui. Corrente conservada se acopla com campo. Corrente conservada se acopla com campo. E eu cheguei a uma grande dinâmica, que tem uma simetria global. Mas que eu vejo que, devido à auto-interação, essa simetria, devido à auto-interação, porque isso aqui é crucial, para que esse termo possa ser conhecido. Esse termo aqui é compatível com isso, porque quando eu coloco essa transformação aqui, é que eu vou ganhar isso. Então, a auto-interação é que está te induzindo a simetria ficar local. Agora, eu queria perguntar que ninguém elétrico, neutrino, pode ser diferente. Desde a época, pensar em auto-interação de fótons, nós de fótons diferentes. E como é que foi? A ideia é justamente, então, quando o Young Mills apresentaram o trabalho dele no final de junho de 54, era como se eu tivesse família, só que eu falei, eles não falavam fóton diretamente, porque já o objeto estava ligado com a interação nuclear. Né? O trabalho do Salan, ele poderia ir mais na direção do fóton auto-interagente, porque a pergunta é, spins 1 podem auto-interagir? Ou seja, poderia construir isso aí para o fóton? Porém, uma questão que se tinha nesse momento, também importante,
importante, que fazia sentido se pensar na auto-interação do spin 1, é que já se conhecia a eletrodinâmica de Born-Niefeld dos anos 30. Born-Niefeld, eles tinham uma proposta auto-interagente para o eletromagnetismo. Na teoria de Born-Niefeld, o eletromagnetismo já não é mais linear, tem não linearidade. E a não linearidade está ligada, no fundo, a essa auto-interação entre fótons. Já tinha. Então, fazia mais sentido ainda. Só que o eletromagnetismo, a percepção na época, né, era de um único fóton. Então, a pergunta é, um único fóton, ele pode auto-interagir? Ou você poderia colocar, se eu tivesse famílias, uma família de fótons diferentes, eles podem auto-interagir? Então, na teoria de Born-Niefeld, você tem um único fóton em auto-interação. Mas aí o problema que se esbarrava nisso é que já se sabia. Você esperava ter uma teoria quântica de campos fundamental renormalizável. A teoria de Born-Niefeld não é renormalizável. Então, quer dizer, uma teoria, assim, bem construção direta, um eletromagnetismo não linear, fótons, um único fóton em auto-interação, na visão de Born-Niefeld, daria uma teoria, uma eletrodinâmica não renormalizável. Não se gostava disso. Então, a ideia de se colocar auto-interação não abeliana é que você não tem mais um único fóton auto-interagindo, você tem uma família de fótons, uma família de objetos que auto-interagem. E aí, com isso, você pode, não quiser, mas também não se viu imediatamente, só se provou a renormalizabilidade disso lá no início dos anos 70. Mas eu digo, o que chamavam essa família de fótons? Saiu de um fóton, do máximo, eu tenho uma família de fótons. Como é que diferenciava? Diferenciava do ponto de vista da interação. Não é interação eletromagnética. Vamos dizer, esses fótons, entre aspas, esses objetos de spin 1 que estão em auto-interação, eles não estão descrevendo o fenômeno eletromagnético, eles estão descrevendo um outro tipo de força. Pode ser nuclear forte, nuclear fraco, não, estão descrevendo um outro tipo de força. Então, a percepção que se tinha, você podia fazer isso, mas você não estaria fazendo isso para o eletromagnetismo, porque uma teoria eletromagnética com fótons em auto-interação, na visão de Born-Niefeld, ela não é normalizada. Então, mais ou menos o contexto histórico, né, o período em que as ideias se colocaram, era esse. Você acha que o fóton em auto-interação, hoje em dia isso não existe na superfície, né? Ele foi um pouco bloqueado por causa do Born-Niefeld, ou mesmo porque experimentalmente, quando está no nível terráqueo, é muito fraco, no nível externo não quer dizer nada. Mas a cosmologia, que me parece, mantém o fóton em auto-interação, sem auto-interação. Você acha que foi bloqueado o Born-Niefeld, a questão terráquea? Por que não existe fóton em auto-interação numa literatura, não digo oficial, mas semi-oficial? Dória, eu colocaria o seguinte, eu acho que às vezes a gente pega uma frase e generaliza muito, acaba virando boato. Né? O boato, que eu acho que é um pouco fóton em auto-interação. A questão nossa toda é que a gente liga muito ao fóton, para nós, a gente liga muito ao fóton à carga elétrica. A gente foi educado mais ou menos pensando assim. O fóton é quase que um escravo da carga elétrica. A gente não pensa o contrário, a carga elétrica é escrava do fóton. Então, para nós, o fóton é escravo da carga elétrica. O fóton faz um favor para a carga elétrica, ele transporta a interação que a carga elétrica tinha. E você tem um outro preconceito na cabeça. Para nós fomos educados, né, pela teoria maxwelliana. Para nós, os agentes portadores de carga são os elétrons. E os elétrons têm spin meio. Então, a auto-interação, a interação entre objetos carregados de spin meio, ela não pede uma não linearidade do fóton. Então, o eletromagnetismo de Maxwell, ele naturalmente teria que ser linear. Porque, se a gente pensasse de uma maneira mais fundamental, estou negando o processo de construção histórica, estou pensando nos fundamentos. Aonde eu vivo? No espaço de Minkowski. O que é importante para mim? A relatividade especial. Então, a relatividade especial, ela me organiza. Spin0, spin-meio, spin1, spin3 meio, ela me organiza as representações. Quer dizer, o espaço-tempo é Minkowski. A simetria é o grupo de Lorentz. Na verdade, é a isometria da métrica. O que é fundamental do espaço de Minkowski? Que é a métrica da luz.
mais, menos, para mim o fundamental é C2 dt2 menos dx2 menos dy2 menos dz2. Isso é o meu ds2. Isso é a minha física da luz, tá bom? Luz é isso. Quem é a isometria desse espaço? É o grupo de Lorentz. Todas as transformações de SO3 deixam variantes ascendentes. E as transformações de SO3 elas organizam o que nós vamos perceber como o elétron, o pósitron, o fóton, assim vai. E aí a interação de objetos deste meio, teoria de Atlas, está aqui dizendo